Olá, Nicolau, boa noite. Augusta, boa noite, boa noite. Já já a gente começa. Esperando o Breno, esperando vocês. Olá, Gi Martins. Breno chegou. Silvia, tô chamando aqui. Bre, não pediu solicitação. Tô aguardando a sua solicitação para a gente entrar. Olá, olá. Olá, Jordão. Boa noite, bem-vindos. Aqui. Ver solicitação. Olá! Olá! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Rô? Boa noite. Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom Então te tá ver. bom. Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se a câmera tá bem, se ela tá focalizando direitinho aqui. E o óculos está espelhando aqui, né? Que agora tem uma luz aqui no fundo para ajudar na live e fica aqui, ó, na lente do óculos. Um pouco mais de luz para quem tem muita luz. Ah, imagina, É que não são agora, seus olhos. quando a gente começa, é sempre aquele enquadre, né? Para ver luz, para ver o cabelo. É verdade, é verdade. Mas tá tudo bem. Não vai melhorar mais do que isso, viu, Rô? Imagina. Bre, o pessoal Tudo está bem? entrando. Tudo bem, tudo ótimo. O pessoal está entrando. Quero primeiro dar as boas-vindas a todos vocês que vão estar aqui com a gente por 1 hora, discutindo um tema tão especial, tão esperado. A PTF desejava te receber para a gente falar de um tema tão importante, tão especial. Então, assim, É verdade. só uma breve apresentação. A Associação Paulista de Terapia Familiar tem promovido algumas lives e hoje a gente vai falar de masculinidades, das hegemonias às possibilidades. E a PTF, para quem não sabe, é uma associação paulista de terapia familiar. Ela trabalha congregando atividades, serviços, terapeutas, comunidades voltados para a terapia familiar. Nós somos uma regional da Associação Brasileira de Terapia Familiar e como membro da diretoria dessa gestão, no cargo de primeira secretária, tive a incumbência de estar aqui com um amigo querido, professor, psicólogo. Vou deixar a apresentação para você. Breno Bussolato. Então, Tá, bem-vindo. tá. Obrigado, Roberta. A rua é isso. Eu sou muito suspeito para falar e aqui qualquer coisa que eu fale em relação ao Roberto, para mim é um prazer imenso conversar com você, sempre. Enfim, estar diante, né, estar com uma amiga é sempre muito construtiva, muito gostoso. Eu quero agradecer imensamente o convite que a Roberta me fez, é o convite da PTF. A gente já há algum tempo, né, que a gente vem ensaiando aí da gente conversar sobre masculinidades, desde, né, eu acho que do ano passado, enfim. E que bom que deu certo agora, né, agora nesse novo formato virtual, que eu acho que está sendo para todo mundo, né, um ano de reconfigurações aí, ressignificações, mas estamos aqui, firmes e fortes, e vamos falar sobre masculinidades, então, né? Eu quero dar então, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Breno Dostolato, sou psicólogo, eu sou educador e terapeuta sexual, escritor, né? Eu acho que já dá para adiantar, inclusive, uma novidade, viu? Agora, no Ah, finalzinho do é? ano aí, tá chegando um livro que eu estou publicando junto com outro colega sobre estupro marital e vai, eu acho que de encontro também aos estudos sobre masculinidades. Então aguardem novidades aí, mas já está meio que já tudo certinho
organizadinho para esse lançamento. Eu até ia pedir para você dividir com a gente publicações e se tiver a capa, é o momento da gente mostrar. Tenho certeza que esse conteúdo é importantíssimo. Eu tenho a capa, mas ainda não posso revelar por questões contratuais, mesmo com a editora, mas capa já existe. E é assim, né? A gente sabe que o livro existe quando a capa já está ali, né? Bonitinho, organizado. Então, agora que tem uma capa, eu sei que ele está em vias de, né? Surgir aí, emergir. É quando nasce o bebê. Exatamente. Mas eu tenho uma trajetória aí nos últimos, pelo menos nos últimos 15 anos aí, estudando com mais afinco não só as questões de gênero, né? Mas agora, mais recentemente, as questões sobre masculinidades, aos quais eu tenho me debruçado um pouco mais, né? Nos últimos 5 anos, principalmente. Porque justamente o momento onde começam a surgir um debate, né, mais profundo sobre essas questões. A gente vem de uma trajetória aí sobre, né, uma discussão sobre feminismo, e agora surge aí as masculinidades para a gente poder falar, né, de uma maneira mais aberta, né, mais honesta, sobre algo que antes ficava sempre no limbo, né? Então, como é importante a gente ter um espaço para a gente poder pensar, refletir, estudos que vão surgindo cada vez mais sobre o tema. Então, essa é a minha trajetória, então vamos lá. Você está falando já um pouco, introduzindo para contextualizar, e eu acredito que muitos de nós hoje aqui, a gente vai se beneficiar com esse panorama. Eu imagino que não em uma hora, porque é um tema riquíssimo e super atual, mas eu acho que algumas ideias e reflexões importantes, né? E até para pensar, por que é importante a gente falar de masculinidades, né? Qual é a relevância para a gente falar de masculinidades? Eu gosto sempre, eu gosto sempre de pensar que eu acho que esse debate ele não existiria definitivamente se não fossem, inclusive, as forças e a sustentação, né, do próprio movimento feminista, né? Eu acho que o movimento feminista ele corrobora e muito com as reflexões sobre masculinidades. Eu acho que quase na sua totalidade mesmo, é que junto com a provocação que o feminismo faz, né, a essas construções históricas, que são questionamentos sempre sociais, né, sobre o lugar do homem, o lugar da mulher, o que quer ser homem, o que quer ser mulher, né, pensando na máxima de Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, torna-se. Eu acho que o homem também, o homem não nasce, o homem torna-se um, só que os lugares de fala são distintos, né? As mulheres vêm de uma construção de um feminino pautado na dominação masculina, na violência, na submissão. E aí tem todo um movimento de desconstrução e de enfrentamento. Em contraponto, as masculinidades, elas começam socialmente, elas estão fundamentadas no lugar do dominador, né? Da dominância, do controle, né? Então, são lugares bem distintos. Os homens, eles não procuravam desconstruir absolutamente nada. Por quê? Porque existia um privilégio social que dava conta, né? E dava sustentação para essa dominação masculina. Então, isso não era relevante, isso não era questionado, isso não era colocado na sociedade como uma questão para os homens. Afinal de contas, eu não quero sair do meu lugar hegemônico, né? Sendo que este lugar me privilegia, me traz tantas condições de poder fazer aquilo que eu quero. Em contraponto, as mulheres, sim, foram em busca desse enfrentamento e sempre desse questionamento. É por isso que discutir hoje masculinidades, a gente não pode desatrelar do olhar para o feminismo, né? Dos movimentos dos movimentos emancipatórios, dos próprios movimentos LGBTQIA+, né? Isso por um ponto, né? Por um lado.
E mais recentemente, eu acho que também essas discussões sobre masculinidade surgem por uma própria indignação dos próprios homens, somente de gerações mais atuais, que começam a olhar para essa masculinidade e se incomodar com essa hegemonia posta socialmente. É isso mesmo? Ser homem é isso? É isso que é ser homem numa sociedade? Que sociedade é essa? Não é uma sociedade... É essa sociedade que nós queremos? Ser homem, portanto, é isso? Então, esses questionamentos de alguns homens também, das gerações, né, dessas gerações mais recentes, começaram a fazer também com que esse tema fosse mais, ainda mais requisitado, mais necessário na sociedade. Então, eu acho que tem dois momentos muito distintos aí, né? Um retrospecto histórico. Desculpa te interromper. Um lugar que Imagina. o aprisionamento começou a ser questionado, né? Exatamente. Uhum. Exatamente isso. E o aprisionamento de um lugar que aprendeu a se acreditar que tinha que ser superior, soberano e de domínio. Isso, exatamente. Então, quando a gente olha para o passado das masculinidades, a gente vai ver que é uma construção histórica e social que passa por questões de gênero, passa por uma organização dessa sociedade em relação ao trabalho, à família, né? Que vai fazendo com que esse homem papéis, né, estabelecidos, e não questionados, né? Mas que sempre vai fazer, que conduz esse homem no lugar de dominância. E num momento, e aí olhando agora, né, para esse momento atual, a gente coloca essa masculinidade totalmente em xeque, aonde existe uma crise, né, dessa masculinidade, uma ruptura desses padrões e dessas normatizações sociais, momento em que os homens começam a olhar para si e perceber uma inadequação, né, em relação a essa sociedade, que é uma sociedade que está num processo contínuo aí de questionamento, de transformações, de metamorfoses, de aberturas, né? E os homens, eles se viram num momento que tem que se abrir também. Assim, nós precisamos nos abrir e a gente precisa se ressignificar, porque a sociedade está nesse movimento e nós não estamos. Então, à medida que o homem começou a perceber a falta deste movimento, ele começa a entrar em crise, porque você tem discussões sobre sexualidade, você tem mudanças em relação às concepções de família, às pluralidades, o termo, né, a paternidade. Hoje, a diversidade ela está em todos os campos, em todos os segmentos sociais. E as masculinidades estavam ali, sempre enrijecidas, né? Ainda se mantém, mas hoje muito menos do que antes. E ao olhar para frente, olhar para essa perspectiva, é que essas desconstruções elas aconteçam cada vez mais, né? Então, muito já foi conquistado, muito ainda está por vir, e ainda existe uma resistência muito grande, né, nas masculinidades em se manter certos padrões e normativas. Mas que eu começo a perceber que isso está caindo, né, está saindo de cena. O machão, aquela ideia do machão e a figura do machão, ele começa a sair de cena para realmente surgir um homem, né? Um homem responsável, compromissado, um homem parceiro, próximo, companheiro, um pai amoroso, participativo, né? Que faz parte e se sente pertencente a uma família, um homem mais afetivo, né? Que consegue expressar mais o seu afeto. Então, é a partir dessas rupturas e os processos de desconstruções sobre masculinidade e os temas, né? O assunto vai ficando vai tendo uma forma, né? Uma proporção, uma dimensão cada vez maior. Esse é o caminho. Que é um caminho libertador, né? Que é um caminho de ressignificação e de libertação. Então, na verdade, se a gente pensar na polaridade disso, é um caminho de desconstrução,
né, de normas, valores que compõem é um conjunto de comportamentos, né? Que Uhum. tanto é que é interessante, se define masculinidade antiga, anterior, da nova masculinidade. Então, acho que é Isso, esse isso. percurso histórico, né, social. Uhum. Agora, nessa ponta daqui, nesse polo daqui, estereótipos e imagens totalmente associadas, inclusive a imagem, né, a imagem negativa do agressor, daquele que domina, o papel fixo de provedor, a crise que hoje a gente encontra, não é? Porque, assim, as famílias, 90% das famílias brasileiras têm como provedor as mulheres, e isso gerando Exato. uma É. outra crise, né? Já que eu aprendi a acreditar que eu tinha que ocupar esse papel, então a gente está Uhum. falando desse movimento, né? Exatamente. E legal, importante você tocar nesse assunto, né, tocar nesse aspecto, porque é o seguinte, eu sinto que os homens, eles realmente eles estão nesse processo mesmo de poder olhar, de olhar mesmo e se perceberem muito diferentes, né? De se perceberem, por uma necessidade de se ampliarem, inclusive. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na família, a ideia que se tinha do provedor era um papel tão superficial e tão distante dos outros integrantes da família, que prover, ele se respaldava em colocar dinheiro dentro de casa e não faltar comida, né, para sua esposa e seus filhos. Mas prover hoje é muito mais do que isso, né? Então, este homem, por exemplo, quando ele está nessa família, ele olha para si e ele percebe que ele faz parte de um lugar, ele está interagindo com as pessoas, ele está num ambiente de afeto que requer dele uma amorosidade, um olhar mais acolhedor, de uma proximidade com essa companheira, né, com essa parceira, com esse filho, né, ou com seus filhos, uma proximidade que vai ressignificando, portanto, essa paternidade, e aí não é mais meramente, não fica só restrito a você prover, mas você a ter uma responsabilidade mesmo, né, com o teu lugar enquanto pai, mas também a essa interação e esse convívio com essas outras pessoas, né? Olhar para essa família, portanto, não apenas como um lugar de passagem ou transitório, mas um lugar de pertencimento mesmo, fazer parte daquilo, né? Então, se a gente for olhar, né, para formatos de paternidade de 50, 60, 70 anos atrás, a gente já está nesse movimento de ressignificação, e eu acho que olhar para a família olhar para a paternidade é um dos principais elementos aí de ressignificação dentro das masculinidades, né? Que antes você tinha quase que 90%, 80% dos cuidados com os filhos das mulheres, né, das esposas, e que hoje esses pais, eles estão dentro de casa, por exemplo, a mulher está trabalhando e os pais, eles estão cuidando desses filhos, né, que quer dizer, o trabalho, as tarefas domésticas, não é mais um lugar que o homem ajudava a mulher. O homem não ajuda, o homem ele tem que participar ativamente. Ele não está ali contribuindo de maneira altruísta com a sua companheira. Ele está participando porque ele faz parte desse ambiente, portanto, ele precisa estar ali, atuando, né, tendo ações. Então, cuidando dos filhos, né? E esse cuidado dos filhos traz todo um aspecto afetivo que antes você não percebia. Não existia uma afetividade, uma proximidade de diálogo, um espaço de diálogo, né, com pais e filhos. E que hoje você vê que isso já acontece de uma maneira muito mais amorosa. Eu gosto muito de usar essa ideia da amorosidade, né? Porque a amorosidade realmente ela vai propiciando a esses homens, esses pais, os vínculos afetivos. E é um olhar para o afeto que o homem geralmente tem muita dificuldade em olhar, viu, Rô? Olhar para os próprios afetos. Sem Por isso que a dúvida. paternidade ela é um aspecto, às vezes, muito significativo, lógico, para o homem que quer ser pai, né? Mas é uma mudança significativa na vida desses homens.
E aí a gente está falando, por exemplo, dentro da família, a gente está falando de distribuição de tarefas, né? Aquilo que entendia-se como uma divisão, o que um pode fazer, o que o outro pode fazer. A própria pandemia, né? Ela convidou todo mundo a rever tarefas, a dividir o tempo, a educação, o trabalho. As próximas gerações, o quanto que elas vão se beneficiar desse vínculo afetivo, o que isso vai mudar, né? Mas, assim, o entendimento dessas tarefas, porque a gente tem ainda no senso comum a ideia de algumas pessoas ainda falam assim, meu marido me ajuda muito, né? Isso. Que ajuda é essa, né? Uhum. Não, é exatamente isso que eu acho que podem parecer, pode às vezes passar batido, né, expressões triviais, né, costumeiras, mas que isso diz muito sobre uma organização social que a gente tem que desconstruir mesmo, né? A gente se ajuda, lógico, no entendimento de que todo mundo faz parte dessa família, nós estamos juntos, né? Mas nós estamos aqui contribuindo e nós precisamos dessa troca, né? Um precisa da troca com o outro. Não existe necessariamente um lugar específico e atividades e tarefas específicas que um tem que desempenhar em relação ao outro. Não existe isso, né? Existe, mas a gente precisa desmistificar essas concepções. E aí, Rô, vem uma outra questão também, pensando em família, que eu acho muito interessante para a gente ampliar ainda mais o conceito de paternidade, que é pensar que quando a gente vai estudar masculinidade, a gente percebe que essa paternidade, esse processo de cuidar, não é só o cuidado com os filhos, porque muitos homens não têm filhos, mas cuidar do outro, né? O cuidado com o outro Da nunca relação. isso, da relação, né? Porque o cuidar ele não era um aspecto, não era uma vivência, né? Uma característica própria deste homem, né? Dessa masculinidade construída no passado. Porque não se cuidavam, né? As relações eram muito distantes, né? Então, essa masculinidade ela foi formada, ela foi construída numa imposição, né? No lugar do chefe, né? E aí, olhar para essa paternidade do cuidar do outro, né? O cuidar do outro faz com que faz com que esse homem, ele, portanto, ele cuide dos amigos, ele cuide da mãe, cuide do pai, cuide das pessoas próximas ou de quem ele tem como referência de família, porque essa família também, como, né, a gente tem que sempre levar isso em consideração, essa família também está no processo também de construção e de mudança. Então, quem que este homem tem como referência de família? Quais são os vínculos afetivos que ele está estabelecendo com as pessoas e, portanto, qual é a possibilidade dele cuidar, né? A permissão que ele se dá em cuidar do outro. É uma perspectiva muito diferente e muito construtiva para este homem, né? Que agora ele cuida. E ele não cuida só dos seus filhos, porque ele não tem tão somente o cuidado com essas crianças, com esses filhos, mas ele pode cuidar do outro, né? Então, eu acho que essa construção, essa perspectiva, ela também é muito significativa na mudança da ideia de masculinidade. Perfeito. E na medida que se afasta desses valores rígidos, tradicionais, vivenciando outros. Na verdade, a gente está falando da nova identidade, né? Sim. E o quanto que essa desconstrução pode gerar uma crise dessa identidade. Porque o homem fica se Exatamente. perguntando aonde que ele não está sendo competente, né? Ou o olhar da família, como assim? A sua esposa é a provedora da casa, como se fosse uma inabilidade da virilidade desse homem, né? Então, assim, são vários Exatamente. valores sendo desconstruídos. Tem um pessoal aqui colocando observações bem interessantes, né? Então, o Dan, comenta assim: fica fácil entender o sofrimento daquele provedor quando começou a competir com a esposa que recebe o mesmo salário ou mais. Ele perde a função, né? Uma situação
A Ana diz uma situação cruel, realista, né, do lugar do homem. A Ana também fala da realidade e comentam bastante sobre esse aprisionamento, né? O quanto que, na verdade, o machismo aprisiona o ser, né? O homem, É, a mulher. tem, A tem Ana fala uma... que a crueldade É, dessa realidade de papéis é o que ela fala, enrijecidos. Tá. isso, perfeito, muito bem. Você sabe que tem uma teoria, tem uma construção teórica mais atual, inclusive está vem sendo bastante difundida nos entendimentos, né, sobre masculinidade, nos estudos sobre masculinidade, que é a caixa dos homens, né? A caixa dos homens, ela é uma caixinha mesmo de aprisionamento cultural, né? Que vai colocando vários conceitos, vai conceituando esse homem, ou não conceituando o homem, mas o que seria o ideal dessa masculinidade, que é o provedor, o heterossexual, o forte, O pegador, então o viril, como vou? o pegador. O pegador, exatamente, né? E essas conceituações, eu chamo mesmo de aprisionamento, porque isso vem sendo perpassado, né, historicamente, e isso faz parte de um imaginário e passa a ser real, né, na vida de muitos homens que vivem em função desse ideal, ou buscando esse ideal, né? Por isso da ideia de uma caixa, né? Então, é interessante porque se falava tanto dos armários, né, e falando dos movimentos emancipatórios, né, LGBTs, e a mais, dos armários, né, de saída do armário. Os homens também têm que sair de caixas, de armários. Eu acho que nós temos que, inclusive, os homens heterossexuais, principalmente, têm que sair de vários armários, de várias normatizações, né? Entre elas, a própria ideia, por exemplo, de heterossexualidade compulsória, né? Essa ideia heterossexual imposta que define papéis específicos numa perspectiva sexual, por exemplo, da prática sexual. Os homens, eles sempre eles foram existe uma sustentação, né, para a prática sexual de que os homens eles são dominantes, né, a ideia do ativo, né, e uma ideia muito falocentrada, né, deste homem reduzido quase ao próprio pênis dele, né, ou tão somente ao pênis dele, né, como se esse poder está justamente no seu, né, nessa ideia falocêntrica, que é colocada, faz parte das relações sociais, portanto, que ele tem com as pessoas. Ou seja, eu me coloco diante de né, sempre à frente do outro, sempre acima do outro. Então, as relações que o homem faz socialmente e que também faz sexualmente, isso faz parte deste ideal masculino, né? Que passa por uma subjeção, ou de uma sujeição, melhor dizendo, da mulher, né, de uma violência contra essa mulher, de uma objetificação, de uma abjeção, né, em relação à mulher, ou do não-homem, porque tem isso também, viu, Rô? Tem a construção masculina. Que é feminino demais. Exatamente, o feminino demais, né? Os afeminados, os homens afeminados não fazem parte dessa masculinidade. Não estão dentro dessa caixinha do ideal masculino, tá? E aí, essa ideia do não-homem, né? Então, o homem negro, né, ele passa a ser não-homem, o índio ele não é não-homem, porque ele não assume um lugar hegemônico social, né? O homem gay, ele é este não-homem, né, porque aí está mais próximo da ideia do feminino e daquilo que é averso, né? Tem que se distanciar dessa feminilidade. Então, essa caixinha, ela é um aprisionamento mesmo, e é extremamente sufocante, né? Então, você foi falando aí, eu fui lembrando justamente que isso é uma teoria que surgiu, inclusive, em 1980, ali em meados de 1980, tem um educador, o Kivel, ele promovia debates em escolas, né? Em escolas, debates com jovens, né? Homens e mulheres, e a partir desses debates ele depois escreveu um livro, né? Falando, né, justamente sobre os seus trabalhos trazendo essas questões de gênero, mas ele construiu um termo que era o agir do homem, a caixa do agir dos homens.
que depois foi ganhando outro formato e aí foi sintetizado como a caixa dos homens, né? Então daí que vem, por exemplo, esse debate sobre masculinidade tóxica, né? Que é um tema muito atual. Masculinidade tóxica a gente fala aí nos últimos 4, 5 anos que a gente tem falado com mais ênfase, né? E uma vez você me falou da caixa que eu achei interessantíssimo, é super rica a produção que vem com essa reflexão, até para saber o que cada um leva para sua nova caixa, né? Para sua nova identidade. Porque conforme se desconstrói, checa exatamente as capacidades, aquilo que a gente aprende a acreditar como capacidade. Por exemplo, a Melina colocou aqui, bem-vinda, Mel, ela falou pai, limite, mãe, amor. Então, por exemplo, se eu penso que o pai é amor e que a mãe é limite também, isso é uma mão dupla, né? Exatamente, exatamente. E como é necessário a gente ampliar, né? A gente poder diversificar tudo isso. Porque não existem especificidades, né? Isso não é fixo, melhor dizendo. E não tem que ser, né? Pai e amor também. Exatamente, né? E a gente precisa realmente, a gente está num processo contínuo de desmistificar, né, muito isso. O interessante é que quando a gente vai falando sobre masculinidade tóxica, por exemplo, que eu falei recentemente, existe todo um movimento contrário de alguns homens para então assim, então quer dizer que você está falando mal de homem, né? Existe então estudos que vão falar mal de homens. Não é falar mal do homem, porque a questão não é olhar para o homem, mas olhar para a formação de masculinidade e essa formação histórica e social que é distorcida, é arbitrária, é violenta, né? É essa masculinidade que a gente tá chamando de tóxica, né? Mas que ela pode ser possível num outro formato, né? Ser pensada de uma outra maneira. Então, eu acho que tem dois termos aí que a gente tem que pensar juntos, que é, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma toxicidade masculina, a gente fala de uma masculinidade possível, né? E o que é possível é o que a gente vem percebendo, que é esse movimento social de rodas de conversa, homens que estão promovendo, né, encontros com homens e debatendo sobre suas fragilidades, vulnerabilidades, né, falando sobre essa questão da prática sexual, inclusive aceitando, às vezes, suas limitações, né, olhando para esse corpo também, que é um corpo que os homens, historicamente, também não têm um olhar, né, amoroso com este próprio corpo, porque o homem ele é muito negligente com a própria saúde, né? Então, o homem ele começa a olhar para a sua fragilidade, né, assumir suas vulnerabilidades, olhar, por exemplo, para a questão do trabalho, e o trabalho que, né, aquela velha frase e máxima também, o trabalho dignifica o homem, né? Isso é tão arbitrário, né? Isso é permeado de tantas ideias, né, impositivas. Tem que acordar cedo, né? Porque quem acorda cedo, né, tem que produzir logo, e você só vai ser reconhecido socialmente se você produzir, se você for útil, se você fizer acontecer. E aí a gente, né, os homens eles vão se encontrando e vão ressignificando e falando sobre essas imposições sociais também, e percebendo que assim, olha, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero viver dessa maneira porque eu não dou conta disso, né? Mas é muito difícil os homens assumirem essa vulnerabilidade. Porque não aprenderam a olhar para a vulnerabilidade, a acolher a vulnerabilidade. Eu não tenho a referência, mas estudos vão dizer que, por exemplo, se você acompanhar pessoas que procuram SUS, atendimentos de saúde, de assistência, a queixa geralmente é física, eles descrevem o problema como uma questão física, mesmo tendo uma desconexão, né, como você falou, do próprio corpo, até porque tem que aguentar a dor. Homem forte teria que aguentar a dor. Exatamente. Eles não procuram ajuda, e quando se trata de uma questão emocional, não é revelada, né? Quem é esse profissional da saúde ou da assistência que pode ter essa escuta?
também, né? Exatamente. Você sabe que sobre a afetividade, eu acho que esse eu acho que é um dos aspectos importantíssimos nos estudos sobre masculinidades, e daí a importância dessas rodas de conversa. Eu venho percebendo no próprio consultório, né, nos últimos 5, 6 anos também, como os homens eles estão vindo mais para a terapia. Que não vem, porque antigamente, por exemplo, era muito comum os homens irem para terapia através da terapia de casal, né? Então a esposa queria fazer terapia de casal e levava o marido, né? Levava o companheiro, e aí eles iam um pouco contrariados. Então hoje os homens estão buscando a terapia de forma espontânea, livre, sabe, sem impedimentos, não a partir do outro, mas por uma necessidade própria, né? E eu acho que esses espaços, portanto, seja a terapia, os grupos reflexivos, né, as rodas de conversa, têm propiciado muito um olhar mais cuidadoso para os próprios afetos. Porque o homem isso. O homem, além da dificuldade em poder olhar para os seus afetos, ele tem dificuldade em dar nome, né? Em nomear esses sentimentos. Existem estudos que vão fazer uma relação da lexitimia, né, que é uma dificuldade, por exemplo, uma psicopatologia, existem estudos voltados para a psicossomática, mas a lexitimia são pessoas que têm dificuldade em nomear os próprios sentimentos, né, uma apatia e quase um embotamento afetivo mesmo. E aí vai fazer uma relação da lexitimia com a masculinidade, por exemplo, né? Que os homens eles têm uma dificuldade maior mesmo em nomear os seus próprios sentimentos. E uma vez que eu não consigo nomear meus sentimentos, eu não consigo transmitir isso ao outro, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo olhar para mim, como é que eu vou olhar para o outro? Então, é muito importante a gente propiciar mesmo um espaço de diálogo com esses homens, para justamente tocar nessas feridas mesmo. Olha, e aí, né? Como é que você está sexualmente? As coisas estão diferentes, está difícil, não tá tendo ereção, broxou, tá? E qual o problema, né? Isso não é mais uma questão, não é para você se sentir apanhado, não se sentir diminuído. E aí, como é que está a tua paternidade? Ou, né? Como é que está a relação com teus filhos, né? Como é que está esse vínculo com a tua esposa, com a tua companheira, com o teu companheiro? Né? Como é que você está olhando, né? Propiciar mesmo que esse homem olhe para essa masculinidade e reveja todos esses conceitos, essas afirmações que eram feitas e que precisam ser rompidas, né? Quebradas, aí, cutucadas. Esse estudo, inclusive, vai dizer, né, as queixas mais comuns, então, assim, dor de cabeça, uma gastrite, e, na verdade, está falando de angústia, de depressão, de tristeza, emoções não identificadas, porque não aprenderam a identificar. É verdade, é verdade. Eu acho que dados recentes da OMS indicam que existe, entre tentativas de suicídio, maior entre as mulheres, mas o suicídio consumado, né, o suicídio em si, ele acontece mais, a morte, né, acontece mais entre os homens. Os homens estão se matando mais, né, eles estão morrendo, e isso é muito sério, né, a gente pensar o que faz com que os homens, né, se aproximem, portanto, dessa concepção, né, do suicídio, levando em consideração que os homens eles estão vivendo 7 anos menos do que as mulheres. Né? Também dados da OMS, estou lembrando aqui. Quer dizer, além do próprio suicídio, tem uma perspectiva, uma estimativa de vida aí menor, né, a esse homem. Até por conta da própria negligência, não só em relação à própria saúde, a esse corpo físico, mas principalmente a dessas emoções, né, que para ele fica tudo muito nebuloso, sem um cuidado consigo, né? Sem o próprio acolhimento, o autocuidado, né? Então, eu acho que falar sobre masculinidade a gente, inclusive, olhar para isso também. Você está se amando, você tem se abraçado, você tem olhado para você tem conversado com você mesmo, né? Você tem conseguido fazer, né,
tem conseguido fazer contato consigo, né? Porque assim, nós precisamos abrir nossas portas também, nossas janelas, a gente precisa se escancarar, né? É extremamente necessário e é emergente, né, isso entre os homens. Então, esses espaços de diálogos, principalmente a ida do homem para a terapia, tem ajudado muito nesses processos. E eu tenho percebido, assim, é muito significativo, viu, Rô? Quando a gente pega, por exemplo, a Caixa dos Homens, e a gente apresenta esses conceitos distorcidos e enrijecidos, né? Como é interessante você perceber que os homens e sugerir, né, a ressignificação desses termos. Então, pensar em outros formatos, em concepções mais saudáveis, né, em possibilidades, né, diferentes daquelas que são ali apresentadas dentro dessa caixa. E é a partir dessa ressignificação que eles começam a olhar, poxa, peraí, mas eu não sou... O que é virilidade, né? Viril, mas viril tem a ver com o meu pênis, com o meu pinto? Não é só isso, né? Não, eu estou viril talvez em outros aspectos, porque eu tenho uma energia, eu posso ter energia em relação a outras coisas, né? Investimentos libidinais em relação a outras coisas. Eu não estou resumindo apenas a uma prática sexual ou meu pinto. Então, quer dizer, como você vai, para além disso, você vai desconstruindo, né? Os termos, e a partir dos termos você vai trazendo todo um ganho, né, para esse homem repensar o seu lugar. E assim, se eu identifico, se eu me permito, se eu entro em contato com a vulnerabilidade, eu percebo o benefício de pedir ajuda, né? Porque esse é um outro comportamento lançado, a pedir ajuda, porque eu não tenho essa autossuficiência. E isso promove uma mudança fantástica, porque quando eu vou para partilha, eu vou para divisão e não para autoridade ou isolamento muito solitário, né? Um lugar muito solitário. O pessoal está falando aqui muito de grupos reflexivos, dos benefícios, né? Muita gente trazendo o que viveu na infância e o quanto que está podendo fazer diferente com os filhos, né? São mensagens implícitas e tão sutis, né? Que vão promovendo essa reconstrução. É verdade. Os grupos reflexivos, eles são ótimos, inclusive a própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que eu acho espetacular, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei meramente punitiva, ela é educativa também, porque ela coloca esses homens agressores para se reunirem, para pensar sobre essas violências, essas agressões praticadas, olharem para essa agressão e poderem se ressignificar, né? Então, os grupos reflexivos, eles são extremamente importantes, né? E existe até uma estimativa que antes da lei... antes dessa obrigatoriedade da participação dos grupos reflexivos, era 70% dos casos de agressão existia uma reincidência. Que depois da participação dos homens agressores a esses grupos reflexivos, isso caiu para 5% de reincidência dessas agressões. Então, poxa vida, é extremamente significativo. Olha a mudança, né, proporcionada na vida desses homens que precisam olhar para essa violência, né? Daí a importância da gente sempre ressaltar que a gente não está falando, a gente não quer, não é uma perseguição a homens, é uma perseguição a conceitos, ideias, concepções que né, historicamente sempre violentaram não só mulheres, mas também esses homens. Porque o próprio machismo que a gente discute tanto, o machismo ele não é um sistema que não violenta esses homens, e violenta tanto quanto, né? Quer dizer, lógico, vai violentar muito mais mulheres, infelizmente, porque o sistema patriarcal, não existe um sistema por trás disso que vai sustentar essa violência e essa sujeição da mulher, essa submissão da mulher, mas violenta também esses homens que vivem com esses pensamentos, né? Ou essas afirmações, essas lógicas, que são lógicas totalmente questionáveis, né? De superioridade, de supremacia, essas normatizações que engessam esse homem, né? E não fazem com que ele cause movimento. É interessante até pensar nessa questão da violência,
que o próprio homem, né, Lei Maria da Penha e todo esse caminho que a gente está percorrendo, mas a incidência reduzida do homem apresentar a queixa de que sofreu a violência. Sim, o que é um tabu também, né? Por exemplo, a gente vem falando tanto sobre cultura do estupro, né? E das violências, da violência doméstica. A gente tem que levar em consideração que homens também sofrem violência, também sofrem estupro, e que isso às vezes não é falado, né? Muitas vezes não é falado, porque a violência sexual cometida, né, que o homem sofre, ele não fala porque ele se sente diminuído em relação ao grupo de homens, né? Ele tem uma masculinidade diminuída, inferiorizada, ele se sente enfraquecido, né, envergonhado. Então, a violência sexual sofrida por homens, muitas vezes isso entra também, né, no lugar de ocultação, é um assunto escondido, não falado, né, não pensado. Então, eu acho que esse grupo... Uhum. Sim. Sluskis veio dizer, nossa, desculpe se eu falei errado, gente, o nome. Ele veio dizer uma coisa interessante, né? A criança, quando cai, a primeira coisa que ela faz ao levantar, ela olha para os lados, acionando a rede dela, né? Quem vem me ajudar? A mulher, ao longo do tempo, culturalmente, socialmente, ela vai dividindo. Então, ela divide com a mãe, ela divide com a melhor amiga, ela divide com a irmã, ela bate papo com a manicure, ela conversa, ela fala. E o homem, ele não tem socialmente esse aprendizado, né? E ele é verdade. ele vai se isolando. Então, assim, eu não posso falar de uma fragilidade, muito menos que eu apanhei. Exatamente. A ideia de rede de apoio, ela não é muito diferente, né? Dentro de um contexto, né, da mulher vitimizada, da mulher agredida, né, que precisa contar com essa rede de apoio, mas um homem que não tem não tem mais essa perspectiva, esse lugar, né, de buscar apoio. Por quê? Porque buscar apoio justamente eu tenho que assumir a minha fragilidade e a minha vulnerabilidade, coisa que eu não quero. Eu não quero tocar nisso, muito embora eu esteja sofrendo. Mas eu não quero ter contato com esse sofrimento porque eu não quero revelar isso. E revelar isso, para mim, é muito duro. Você sabe, tem um documentário, eu acho que até fica... Dois documentários que eu acho que são muito bons aí. Mencionaram aqui, o João Vicente mencionou, será que é esse? O Silêncio dos Homens? O Silêncio dos Homens, que está disponível no YouTube, inclusive. Jogar lá no YouTube Silêncio dos Homens é um documentário de uma hora de duração, que vai falar justamente desse sofrimento que é vivido solitariamente por esses homens, né? Que é uma solidão, é uma angústia vivida, mas que é uma angústia que não é falada. E à medida que esse homem ele vive essa solidão e essa angústia, sem buscar essa rede de apoio, daí eu acho que as rodas de conversa fazem esse trabalho, né? Favorecem esse diálogo. Que esse homem ele tende a se esquecer cada vez mais, e como isso é destrutivo para esse homem à medida que ele não consegue falar, né, a respeito dessa fragilidade ou dessa angústia, né? Então, O Silêncio dos Homens é um documentário maravilhoso, e tem um outro que é um pouquinho mais antigo, porque O Silêncio dos Homens é do ano passado, 2019. Em 2016 foi lançado um outro, que foi o Instituto Avon, junto com o site Papo de Homem, que vai falar sobre... o título é Precisamos Falar com os Homens? Uma pergunta, né? Que vai falar sobre masculinidade, mas numa perspectiva sobre gênero, né? E vai trazer também as mulheres para esse debate. E é muito legal porque esse documentário, Precisamos Falar com os Homens, depois foi em cima de uma pesquisa realizada, então, pelo Instituto Avon e o site Papo de Homem, e que depois tem também tem em PDF essa pesquisa disponibilizada, com dados assim espetaculares, né? Então, questões assim que vão revelar essa fragilidade e essa solidão do homem, né? Como, sei lá, então homens que querem, por exemplo, querem ter mais hobbies, né? 56%, eu lembro de um dado aqui que eu acho que é interessante pensar algumas coisas assim, 56% dos homens querem ter hobbies, né? Mas tem vergonha em se permitir a hobbies. Por quê? Porque isso pode ser entendido
dentro de grupos de homens como algo feminino. Então, eles se privam, né, de hobbies ou de momentos de lazer, deixam de fazer coisas por eles porque isso seria vergonhoso, né? Ou 70% deles se sentem provedores e o sustento da casa. Então, mesmo o homem, por exemplo, ele está no momento, ele sofre mais porque ele está desempregado, mas ele se sente na obrigação de ter que prover e ser o sustento da casa. Então, isso causa muita angústia, muito sofrimento, porque eu não posso contribuir, mas eu me sinto na obrigação de contribuir, né? Então, ele não fala sobre isso, e ele sofre quietinho, ele sofre sozinho, né? E aí, como A Cláudia até pergunta, como que o homem lida com a frustração, né? Como que ele lida? Se aprisionando, se isolando, se desconectando? Lida da pior maneira possível, né? Se enclausurando, se fechando, se sufocando. Então, eu sinto que às vezes, por exemplo, o homem quando vem para terapia, porque eu acho interessante a gente pensar nessa perspectiva, falar sobre masculinidade, teoricamente, eu acho que e a gente fala da masculinidade do outro, a gente faz isso, tá? É fácil. Isso a gente, pensar na masculinidade do outro, dos amigos, do pai, a gente faz isso. Difícil a gente olhar para a nossa masculinidade. Então, e olhar para a nossa masculinidade e perceber assim, olha, eu agredi, eu fui um agressor, eu fui misógino, eu tenho posicionamentos sexistas, né, eu tenho relações muito estreitas, muito apequenadas em relação ao sexo, né? Olhar para a própria masculinidade é um processo muito difícil. E quando os homens vêm para a terapia, eu acho que talvez esse seja o principal trabalho com ele. É tocar nessa ferida e falar assim, olha para a tua masculinidade e vamos começar a assumir as nossas limitações enquanto homens, né? Assumir suas limitações, assumir as próprias limitações, eu acho que é o primeiro passo para essas desconstruções, né? Para este homem não se sentir sozinho, porque ele precisa primeiro entender essa dor e saber que ele precisa do outro, né? Porque quando você falou pedir ajuda, eu preciso de ajuda mesmo para poder olhar para mim, né? Porque a gente não tem nós nunca tivemos historicamente o homem não tem esse tato, né? Não tem essa sensibilidade, né? Porque nós não fomos educados para isso, né? E aí assim, olha para os meninos, né? Ainda existe essa ideia ainda bastante distorcida de coisas para menino, coisas para menina, né? Menino veste azul, menina veste rosa. E a gente precisa desconstruir os homens a partir da infância. Aquele momento clássico da maternidade que reforça mais ainda. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que o processo de desconstrução ele é muito complicado porque desde a infância os homens eles são levados a pensar e se afirmarem a partir dessas normativas que com o tempo vão só fazendo com que eles sofram ainda mais, né? Então, essa desconstrução ela é contínua, ela é um processo, às vezes, né, lento, mas é um movimento que está acontecendo e que vem acontecendo, mas tem que olhar para a própria masculinidade, tem que começar a nomear, né? Desde os nossos sentimentos até mesmo as nossas fragilidades e os nossos equívocos também, porque existem muitos equívocos dentro dessas construções. Daí, um homem possível, né? Agora, essa possibilidade, ela não acontece se a gente não conseguir olhar e escancarar, né? essas limitações. Bre, o que está falando, existem projetos com grupos reflexivos previsto na lei, inclusive no artigo 35. E eu viajei aqui e pensei, claro, né? Futebol, mesa de bar, qualquer outra atividade que venha desse estereótipo mais de menino, de homem, cai por terra, felizmente, e todos nós somos permitidos e nos apropriamos de qualquer atividade. Mas esse momento do homem, assim, o futebol, a mesa de bar, são rodas de conversa, né? São momentos reflexivos. Muitas vezes com um fundo terapêutico, sem, né, com ressalvas aqui, que essa atividade é para todos.
Mas é importante, né? É importante pensar nesse espaço. E o legal quando homens se relacionam com homens com essa proposta de poder olhar para essas masculinidades é pensar o seguinte: eu não preciso ser um militante, eu não preciso ser um estudioso, né, e estar envolvido com os debates sobre masculinidades para chegar para o meu amigo e falar, pô, cara, peraí, o comentário que você fez com aquela mulher foi inadequado, foi violento, sabe? Opa, peraí, qual é o meu compromisso com os nudes que eu recebo no WhatsApp? Sabe, os grupos de homens de WhatsApp é muito isso. Qual é a responsabilidade que você tem com as fotos que você recebe, aquilo que você passa virtualmente, né? Eu acho que tem coisas que podem também passar desapercebidas, que a gente tem que começar a se responsabilizar, nos responsabilizar enquanto homens e chamar a atenção do outro, sabe, do teu amigo, sabe do teu colega, e falar, olha, vem cá, o que você falou não é legal, você está atravessando, sabe, a fala dela, não é o teu lugar de fala, você não pode falar querendo ensinar uma mulher o que é feminismo, você não, sabe, você não pode falar para uma mulher o que ela tem que fazer, ou como ela tem que se vestir, porque isso não é legal, né? Ou Então, eu não assim, quero ficar recebendo imagem, eu também não quero ficar recebendo imagem o dia inteiro do corpo da mulher. Exatamente, exatamente. Nós, homens, precisamos nos posicionar em relação a outros homens também, né? Eu acho que isso também é uma atitude construtiva e saudável, né? O Dan está falando aqui, se falar sobre ética masculina. É verdade, nós precisamos falar sobre ética masculina. E nós precisamos falar sobre uma masculinidade compulsória, porque você não tem que ser realmente este homem de, sabe, eu sou o comedor, eu sou o bonzão, eu sou o maioral, né? Por exemplo, você falou em futebol, Rô, como é necessário a gente começar a trazer para o debate social, o futebol ele tem sido muito omisso a questões de violência doméstica, de estupro, né, de violência contra a mulher. Né? Parece que esse tipo de assunto no meio futebolístico é uma coisa que some, né? Desaparece. E o futebol é o esporte, né, com a máxima assim, é o esporte voltado para os homens. Só que no meio do futebol a gente precisa falar mais abertamente sobre isso, sabe? Começar a escancarar um pouco mais as coisas sobre violência. E as violências estão acontecendo ali e parece que quando entra, né, no campo, né, a gente vai para o campo do futebol, parece que é o Triângulo das Bermudas. As coisas somem, desaparecem, né? Parece, é a famosa passada de pano, né? É passado um pano. Então, assim, pô, o cara... Né? Aconteceu uma denúncia de estupro, mas, pô, a menina também provocou, sabe? Ah, mas também... Então, assim, tem sempre essas... A roupa dela, olha como que estava a roupa dela, né? Põe sempre na conta, né? E sempre culpabiliza a mulher, né? Eu acho que a gente precisa falar, não só nos espaços sociais, mas no meio do futebol, eu estou trazendo assuntos mais recentes aí de denúncias, né? Novamente, mas isso é recorrente, vira e mexe tem denúncias de violência doméstica, casos de estupro. A gente precisa trazer isso à tona, né? A gente precisa começar a falar mais abertamente sobre isso também. Muito. O Eduardo está falando aqui, tirar a capa, né? Bre, eu estou aqui, assim, com o coração apertado, porque a gente tem um minutinho para você contar. Eu acho que você está falando muita coisa que entra numa mensagem geral, mas quero que você feche, porque vai cair. Não sei se o Instagram vai continuar sendo generoso com o tempo com a gente. E quero te agradecer e agradecer a presença de todos. Obrigado, Rô. Eu que quero agradecer muito, mandar um beijo enorme para você. Foi um prazer, é sempre um aprendizado conversar com você. Obrigado a todos que estiveram aqui na live, participaram com comentários. Muito obrigado mesmo. E deixar uma mensagem que é assim, homens, vamos buscar ajuda, vamos conversar com outros homens, vamos olhar para a gente, vamos dar nome ao nosso sentimento, vamos fazer terapia, né? Vamos participar de grupos de homens, mas de uma maneira construtiva e saudável, porque a gente pode muito mais e a gente precisa mesmo pegar esse caminho, trilhar este caminho de desconstrução que é extremamente importante e necessário em nossas vidas. Então, obrigado pela PTF, pela possibilidade de falar sobre o tema. Eu estou sempre à disposição de vocês, viu? Olha, eu acho que assim, o que a gente mais precisa é continuar essa conversa. Não vai faltar. Tem muita coisa ainda. Sim, sim. São vários cenários, várias situações. O que as gerações, essas gerações aí que a gente tem acompanhado, que já são
outras gerações, o que que elas vão poder vivenciar nessa masculinidade, né? Nossa, não falta assunto aqui, olha, o pessoal não para de escrever, de te elogiar, de dizer que foi muito bom. O pessoal está dizendo aqui várias atividades, artesanato para homem,